Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta. Bom, o que a gente vai ver agora lá é o vídeo do canal Águas Lamacentas, acessórios úteis para colecionadores de disco. Patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha o seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu. Bora lá? Junto de todo montante de disco, há algumas ferramentas, alguns acessórios que são úteis para os colecionadores de disco de vinil. Alguns mais, outros menos. Apesar de parecer supérfluos, esses acessórios, essas ferramentas, eles servem para complementar a experiência de escutar música em disco de vinil. Eu tenho certeza que de todos que eu vou citar aqui, alguns talvez vocês não conheçam e vão querer saber mais sobre ele. Então, a partir de agora, fique atento porque você está entrando em Águas Lamacentas. Saudações colecionador, saudações colecionadora, meu nome é Luciano Fernandes e você está em Águas Lamacentas, um espaço dedicado a falar sobre discos de vinil, música e assuntos relacionados a isso. Se você, como eu, gosta de discos de vinil, você chegou no lugar certo. Você deve ter reparado que o cenário está um pouco remodelado para ficar mais atrativo e também ficar mais moderno para você. E, aproveitando, eu queria pedir para você dar like nesse vídeo e assinar o canal Águas Lamacentas. Vai lá, vou deixar o vídeo original aqui na descrição, depois assista lá, dê like no vídeo dele e também siga o canal aí, Águas Lamacentas. Quando você faz isso, você diz para o YouTube que o conteúdo qual eu crio, ele é relevante e o YouTube vai distribuir para outras pessoas na internet que estão longe da bolha a qual a gente faz parte aqui dessa comunidade. Eu tô com um plano de chegar a 500 assinantes até o final de agosto. Então eu peço para você assim. Vai chegar tranquilo. Ajudem lá, galera. No canal, dar like nesse vídeo e passar para algum amigo que você ache que seja interessante o conteúdo que eu crio aqui para o seu amigo. Então me dá essa força, vamos chegar a 500 assinantes até agosto. E assim que eu conseguir atingir a meta de 500 assinantes, eu vou fazer um programa especial e eu já consegui, inclusive, parceria com outro canal para a gente vir aqui e fazer um programa especial para você. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. Pois então, acessórios. Acessórios, eles podem parecer um pouco supérfluos, mas eles melhoram bastante a sua experiência. Eles ajudam você a manter a limpeza, manter a organização, aprimorar o som e, entre outras coisas, conservar a sua coleção de discos de vinil. Hoje, o espírito é informar quem está começando a colecionar vinil. Muito provavelmente, você que está vendo o vídeo é mais experiente, tem bastante conhecimento de longa data, tem uma coleção vasta, deve ter todos esses itens, todos esses acessórios que eu vou listar aqui e vai achar que esse vídeo é meio bobo, meio... Não, cara, não. Muitos colecionadores antigos não tem nada disso, meu. Eu sou um que não tenho muita coisa, não. E gostei do vídeo justamente por isso, né? E eu acho que a gente tem que parar essa, né, assim, nós colecionadores que estamos há mais tempo, tem que parar essa mania de achar que existe conteúdo que não precisa ser dito, né, cara? Assim, é óbvio, mas sim, cara, precisa ser dito. Então, toca a ficha, Luciano. Tô contigo. Supérfluo. Na verdade, não. Na verdade, quem está começando precisa de algumas dicas para saber se alguma coisa é essencial. E quem também tá um tempão precisa também. Galera é meio cabeça dura às vezes. Ou se alguma outra coisa é bobagem, se ela é firula somente para você gastar dinheiro e ficar enfeitando o seu toca-disco. E alguns acessórios que eu vou listar aqui são fundamentais, eles são essenciais, são obrigatórios? Não. Nenhum acessório é obrigatório. Exato. Ele é útil para você ter conveniências dentro do seu uso dos seus discos de vinil, dentro de você escutar, você limpar e assim por diante. Você pode não ter nenhum e mesmo assim a sua experiência em escutar discos de vinil sempre vai ser boa. Eles simplesmente facilitam a sua vida. Ele não vai modificar a maneira que você escuta disco de vinil. Então vamos lá para saber quais são os acessórios que você poderia ter aí na sua casa para aprimorar a sua experiência em escutar discos de vinil. O primeiro item que você pode ter aí na sua coleção como acessório, o qual eu indico, é o pegador de vinil. Ele parece bobinho, ele é feito... Cara, casualmente essa semana a gente botou um vídeo, né? E o título era esse mesmo, né? O óbvio precisa ser dito. E como manusear um disco de vinil. Tá aqui uma ótima solução para aquele vídeo, né? Eu mostrei como eu pego por dentro ele, tento evitar ao máximo encostar a mão e a gordura dos dedos e da mão nos grooves e até na pontinha, né? O cara mostrou ali que pegava como uma pinça. E isso aqui é um ótimo para isso, cara. Pensa bem, tu pega com aquele ali e já puxa com aquele trocinho ali, ó.
limpinho, higienizado, sem a gordura dos dedos, que vai... o pó vai colar ali no disco. Perfeito para isso, meu. Feito de um feltro do lado de dentro e papelão do lado de fora. E ele permite que você consiga pegar o vinil para que o seu vinil não fique sujo Aí, ó. com os dedos. Boa. Você consegue pegar o vinil, consegue guardar o vinil e você não suja ele com as suas digitais ou com alguma mão oleosa. Gordura, né? Tem gente que acha que é bobagem, mas não é. Não é, não. Aqui em casa, provavelmente, na hora de eu manipular os meus vinis, obviamente eu lavo as minhas mãos. Entretanto, eu sempre faço questão de usar. Para quê? Para que as pessoas que estão vendo eu usar aqui em casa saibam que, para manipular o vinil, para eles escutarem também, elas têm que usar esse pegador. Esse pegador você encontra facilmente no site da AliExpress e ele até é baratinho. Você compra um conjunto de 3 pegadores desse, vem num saquinho, por pouco menos de R$15. Não estou incluindo o frete, mas é pouco menos de R$15. Ele é muito útil e ajuda a conservar a limpeza dos seus discos. Então, fica a primeira dica de acessório, o pegador. O segundo acessório que eu indico você ter aí na sua coleção é uma balança para você saber qual que é o peso que o seu cartucho está fazendo na sua agulha. Então você compra uma balança dessa, custa em torno de R$40 a R$80, em que você pega o braço, põe o braço aqui na agulha, ele vai medir qual que é o peso em gramas que aquela agulha está fazendo no seu LP. Quando você compra uma agulha para escutar disco de vinil, o fabricante coloca no manual de instrução, nas especificações dela, qual que é o peso que ele indica que você tenha. Então, caso você esteja utilizando um toca-disco manual, em que, na hora de calibrar, você tem que colocar um determinado peso em gramas, o qual o fabricante da agulha indica, a ferramenta ou o acessório fundamental é a sua agulha. Ah, Luciano, mas o meu toca-disco não é manual, vou precisar de ter uma agulha dessa? Não, precisar de ter uma agulha dessa você não vai precisar. Mas se você tiver uma balança dessa para peso de agulha, você pode verificar se o peso da sua agulha tá o ideal, que é geralmente em torno de 2 gramas, mas depende muito do fabricante, e você pode levar em um lugar que conserta toca-discos para ele calibrar para você, caso você descubra que o seu toca-disco está descalibrado, está fazendo um peso maior que o indicado para aquela agulha. Ah, Luciano, mas como que eu sei o peso da agulha? Porque não veio isso no meu toca-disco novo. Bem, para você saber o peso da agulha, basta você acessar a internet e no site do fabricante, nas especificações, fala qual que é o peso certinho daquela agulha. E aí, se você tiver uma balança de agulha de disco de vinil, você consegue saber o peso certinho. Então, por isso que eu também indico você ter uma balança de agulhas de disco de vinil. Um outro item que eu considero bastante útil e praticamente fundamental são as escovas antiestáticas para que você limpe o seu disco de vinil. Você coloca ele delicadamente enquanto estiver rodando o seu disco de vinil, deixa ele dar 3 a 8 voltas para que toda aquela sujeira fique acumulada na escova e também tire a eletricidade estática. E aquela poeirinha você tira. E vários estalinhos que talvez você escute normalmente pode ser mitigado, pode ser sujeira e pode ser mitigado por uma escova dessa. Existe essa escova que é simplesmente somente as cerdas para você escovar o seu vinil. Existe uma escova que é da Audio-Técnica também, que ela tem um centro de veludo, para ele acumular mais sujeira, tem as cerdas antiestáticas do lado, e existe uma parte em que você pode escovar a sua parte de veludo e as suas cerdas da escova para você limpar a sujeira que acumula. Boa. Esse é bastante útil, esse é o que eu mais uso. Então, toda vez, antes de eu escutar um vinil que faz tempo que eu não escuto, ou mesmo um vinil novo, ou mesmo um vinil que eu acabei de comprar em uma feira, em uma loja, a primeira coisa é colocar ele no toca-disco, colocar essa escovinha aqui, que é da AT601 3A, que eu comprei, você encontra facilmente no Mercado Livre, e o preço varia de 30 a 120 reais. Uma limpada no disco, dá 3 a 6 ou a 8, ou quantas voltas você quiser. Ele dá uma limpada, você dá uma limpadinha na escova e começa a escutar o seu vinil. Cara, eu utilizo um pincelzinho, aquele de maquiagem, acho que é pra blush, sei lá qual é, que é o pincel mais grosso aquele. Não tira, não é anti-estático, né? Mas ele ajuda bastante na limpeza do disco ali, né? Claro, antes de colocar a agulha, eu deixo rodar ali e vou limpando ele o máximo que dá. E sempre tenho que fazer isso, meu. Essa história de que o disco não vai ficar sujo,
vai lá e limpa ele sempre, cara. Seja com esse pincelzinho ou essa ferramenta que é até melhor, né? Óbvio que é melhor, foi feita para isso, né? Quer ficar por dentro das melhores promoções de CDs, LPs e equipamentos de som? Então clica no link abaixo aí e faça parte do grupo do WhatsApp da Desconecta. Todos os dias, muitas promoções são compartilhadas por lá. Ah, melhora muito? Não, não melhora muito. Não Melhora, faz sim. mágica, não vai tirar disco riscado, não vai sumir estalinho mesmo que você lavou. Não, mas a sujeira não vai ficar, né? Não vai ficar colando ali, vai ficar impregnando, porque com a agulha, aquela sujeira ali, ela vai enterrando mais dentro do groove, né? Depende da sujeira, obviamente. Numa lavadora ultrassônica. Entretanto, ele vai limpar o seu disco de vinil e vai melhorar a sua experiência auditiva, com certeza. Então, indico bastante a escovinha. Uma outra escova que existe também para você comprar, e esse eu indico bastante, é a escova para agulha de toca-discos. Essa agulha, você sempre deve passar ela de trás para de dentro para fora. Você nunca deve passar ela de fora para dentro. Isso. Ou na transversal da sua agulha. Sempre de dentro para fora, para que você tire delicadamente, não vai escovar a sua agulha com força ou com raiva. Você vai escovar delicadamente para tirar o excesso de sujeira que possa ter acumulado na sua agulha por conta de algum disco, por conta do tempo. Também uso aquele outro pincel que é o mais fininho também, que é de maquiagem. Também não sei para que é, acho que é para olho e tal. Mas é aquilo ali. Óbvio, né, que isso aqui são os dois de maquiagem eu comprei e deixei só pra isso, né? Não deixo nenhuma mulher aqui em casa usar pra maquiagem. Ele é só pra aquele negócio ali, né? Então, de tempos em tempos, até dou uma lavada nele. E eu sempre guardo a agulha num ziplock, para ele não ficar acumulando poeira enquanto não uso essa escova. Então é um acessório que eu considero relativamente fundamental. Um outro acessório que eu recomendo você ter aí na sua casa é o gel de limpeza de agulhas. Esse gel de limpeza de agulha, ele é bem simples de você usar. Você abre ele tem um gel que ele é bem denso, em que você, quando deposita a agulha, toda a sujeira é abraçada pelo gel e gruda nesse gel, e a agulha sai simplesmente sem acumular nenhum resíduo, nem da sujeira e nem do gel. Esse método, ele é muito útil, principalmente para quem costuma escutar muito disco antigo, disco comprado em sebos, em que aquele disco tá lá há anos e anos e anos e anos sem nenhuma limpeza. E quando você escuta, usam muito, cara. A gente não tem esse costume, eu pelo menos não tenho esse costume. Mas os gringos usam muito isso. Acumular sujeira na sua agulha. Então, o gel de limpeza de agulha, ele é excelente para uma limpeza rápida em que não prejudica a agulha. É claro que se você começar a forçar a agulha no gel, você vai danificar a agulha e vai só sujar o gel. Existem dois tipos, esse mais clarinho aqui, que ele é mais aderente, e ele é mais mole, portanto ele dura menos, e esse pretinho eu não conhecia, na real. Até me surpreendeu quando ele tirou, eu achei que ele ia trazer uma outra parada. Pretinho também vende no Mercado Livre. Por 80, 120 reais, você compra um gel desse e ele dura relativamente um ano e meio. Então, isso é um acessório que eu considero bastante interessante das pessoas terem em casa. Um outro acessório que eu recomendo bastante você ter na sua casa, até para você entender o funcionamento do seu toca-disco, são os tapetes de toca-disco. Você tem vários tipos. Você tem ele de acrílico, você tem ele de borracha ou de borracha mais cortiça, que é o que está no meu toca-disco agora. Você tem ele somente de cortiça. Você tem ele de couro. E você tem ele de EVA, que é o que já vem no toca-disco. Ah, Luciano, mas qual a diferença? A diferença é que, dependendo do tapete que você usa, do método que você usa, você vai obter mais graves, você vai obter um som mais neutro e assim por diante. Ah, mas qual que é a lógica? A lógica é que o maior inimigo de um toca-disco é a vibração. E a maneira a qual o braço se comporta na vibração, ele modifica de acordo onde que o seu disco está apoiado. Se é numa superfície de acrílico, se é numa superfície de... É o impacto, né? Cortiça, se é numa superfície de couro e assim por diante. Além disso, você pode experimentar cada um desses tapetes no seu toca-disco para entender ou para saber qual que é o melhor acessório desses aqui que se adapta ao seu gosto musical, ao seu ouvido. Por quê? Porque tem pessoas que gostam do som mais neutro, existem pessoas que gostam do som mais agudo, existem pessoas que gostam mais de grave, existem pessoas que gostam de uma infinidade de outros balanceamentos em discos de vinil. Para isso, basta você investir em tapete. Aqui no Brasil, que eu saiba, tem a Zene, que é uma loja que funciona no Mercado Livre, que vende
todos esses modelos de tapetes em diversos tipos de material. Você tem um tapete de acrílico, que é mais ou menos R$140, você tem um tapete de cortiça, que ele é R$85, e aí de 85 a 140, você vai vendo qual é o que se adapta ao seu orçamento, caso você queira investir em um acessório desse e entrar em contato na Zene, no Mercado Livre. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo aqui o link para todos esses produtos de tapete de toca-disco da Zene que está lá no Mercado Livre. Um outro acessório, ou melhor, uma outra ferramenta que você pode ter para melhorar a sua experiência em escutar vinil são os aplicativos de aferimento de velocidade do seu toca-disco. Ou seja, como você sabe corretamente que o seu toca-disco está girando exatamente a 33 e 1/3 por minuto, ou 45 rotações. Isso acontece muito, né? Está mal... ele tá variando ali, né? Por minuto, ou 78 rotações por minuto. O seu toca-disco é exato, porque quanto mais rápido ou quanto mais lento estiver a rotação do seu toca-disco, mais ou menos ele vai alterar, ele vai distorcer o som. Pode ser que você não está escutando em uma alta fidelidade o som do seu disco de vinil. Então, para isso, eu recomendo duas empresas. Eu recomendo a RPM Now, que é um aplicativo gratuito e que você vai encontrar ele também com o nome de Turntable Speed, mas na verdade o nome do aplicativo é RPM Now, e ele é grátis. Você pode colocar ele no seu toca-disco, ele vai aferir para você a velocidade que está o seu toca-disco. Ele é bem, bem útil para você ver se o seu toca-disco possui uma exatidão aceitável ou não. Existe um outro aplicativo que ele só chama RPM. Esse ele já é pago, e quando você instala, ele instala um trial, que é um aplicativo de teste, e ele permite você somente 10 tentativas até você pagar. Esse aplicativo, além de ele te dar uma velocidade de rotação exata, ele te dá outras medidas que são úteis para você calibrar o seu toca-disco. É importante lembrar também que exatidão você não vai ter, você tem uma taxa, né, de distorção mínima em que é aceitável um toca-disco rodar ou mais rápido ou mais devagar. Ele tem uma taxa em que ele vai rodar ou mais rápido ou mais lento, mas é uma taxa aceitável. Quanto menor essa taxa, ou seja, mais exatidão na rotação, muito provavelmente mais caro é um toca-disco. Por quê? Porque ele tem uma alta fidelidade, tanto de rotação como de transmissão, e isso interfere no preço de um toca-disco. Então, recomendo imensamente colocar aplicativo para você ver, aferir a velocidade do seu toca-disco. O último acessório que eu recomendo você ter aí na sua casa para que você possa administrar e gerenciar melhor a sua coleção de discos de vinil é exatamente os plásticos internos e os plásticos externos. Todo plástico interno e externo, ele pode ou ajudar ou atrapalhar a sua conservação do seu disco de vinil. Para o plástico externo, na minha coleção, eu uso os plásticos de 0,20 micra, ou seja, ele é considerado o plástico grosso, para ficar do lado de fora na sua capa do seu disco de vinil. Ah, mas é muito grosso, eu não gosto. Não tem problema. Eu recomendo que, se você não gosta do plástico de 20 micra, que você use o plástico de 0,12 a 0,15 micra, que é mais ou menos o que as lojas de discos de vinil usam corriqueiramente aqui no Brasil. Existem outras lojas de vender disco usado, como na Enjoei, como no Shopee, que vendem disco com o plástico de fora a 10 micra. Ele é um plástico quase parecido com aquele que você coloca verduras no supermercado. Ele é muito ruim. Eu não recomendo que você coloque plástico externo de 10 micra. Eu recomendo que você queira economizar, que seja de 12 a 15 micra. Mas, se você estiver procurando qualidade e proteger as capas dos seus discos, eu recomendo de 20 micra. Cara, economizar nisso, vamos combinar, né? É uma economia porca, né, meu? Cara, tu vai gastar, sei lá, 10, 12 reais a mais nessa diferença. Tu tá pagando um disco aí que sai pelo menos 150 reais, 120 reais, no mínimo, né? E tu vai economizar nisso? Ah, faça-me o favor, né, cara? Ah, Luciano, mas e o plástico interno? Ele tem também esse tipo de detalhe na espessura? Tem, o plástico interno também tem esse tipo de detalhe na espessura. O plástico interno que eu uso na minha coleção e recomendo que todo mundo invista nele são os plásticos de 0,08 micra. Ele é um plástico que ele tem uma textura sedosa, ele é mais grosso do que os plásticos internos usados corriqueiramente aqui no Brasil e ele é antiestático. Então, 0,08 micra é o plástico que você deve procurar
no Mercado Livre, por exemplo, para você utilizar aí na sua coleção de discos de vinil. Geralmente as lojas utilizam os de 0,05 a 0,06 micra. Serve esse plástico? Serve. Luciano, pessoalmente, eu não gosto. Eu uso o de 0,08 micra. Mas o de 0,05 ou 0,06, ele serve. Ele não vai danificar o seu disco. Ele tem uma relativa qualidade. Entretanto, existem pessoas que colocam o plástico interno de 0,03 micra. É um plástico bem fininho. Nossa. E ele parece feito de uma coisa bem porcaria. Ele pode até mesmo passar mais eletricidade estática para o seu disco ou mesmo arranhar ele mais facilmente, o que não acontece com um plástico um pouco mais grosso. Então, recapitulando, plástico externo eu recomendo que seja de 0,20 micra. Tem aqueles outros plásticos que não se vendem muito no Brasil, mas eu tenho casualmente um Jimi Hendrix que vem, ele tem ele é plástico, assim, parece que por dentro ele tem uma folhinha, né, que eu acho que é de papel de arroz, aquilo ali, assim, né. Na gringa tu vê muito isso, né, inclusive nos vídeos que às vezes a gente passa por aqui, tu percebe que os caras estão tirando dentro daquilo ali, né, e a qualidade daquilo ali é muito melhor do que esses plásticos, mas entre esses plásticos e aquele papel que vem junto com um disco normalmente, né, um papel... o próprio... Não precisa ser só especificamente papel, mas o próprio... Esse aqui não, esse aqui é só um... Não tem aqui. Mas aquele papel, né, que vem dentro do disco, e tem aquele outro que é onde tem as letras e tal, cara. Tenta tirar daquilo ali, né, quanto um quanto o outro e colocar no plástico. É o melhor que se tem a fazer, meu. Não deixa, principalmente naquele papel que ele é um papel mais grosso, não é o que estão as letras, esqueci o termo agora. Mas se atente a isso, cara. Tira, põe no plástico, que é a melhor coisa que tem. O plástico interno, eu recomendo que seja de 0,08 micra. Espero que vocês tenham gostado dos acessórios para colecionadores de disco de vinil e também do novo cenário que eu passei a semana inteira fazendo aqui, é ele que vai predominar agora aqui no canal. E se vocês repararem, cada acessório que eu mostrei aqui, ele não é necessariamente fundamental, mas ele facilita muito a vida do colecionador de discos de vinil. Facilita a música, mantém a qualidade, mantém a durabilidade do produto. Então, sigam as dicas aí do Luciano, sigam o canal dele lá, Águas Lamacentas. O canal tá chegando a 1000 inscritos também. Vale muito a pena assistir os vídeos dele, são ótimas dicas. A gente passou nas primeiras lives que eu fiz aqui, né, sobre como escolher o toca-disco ideal. Então tá aí, cara. Segue o cara lá. Essas dicas, como ele falou, não são essenciais, né, não é uma coisa obrigatória tu ter, mas vai manter o teu equipamento, né, melhor, né? Teu equipamento, teus discos, vai ter uma durabilidade maior, né? Então, tá aí, cara. Ótimas dicas para quem tá começando e também para quem é nego velho no colecionismo. Fala aí, Disconnectors, esse aqui é um corte da live Desconecta com um patrocínio da Vlut, é o novo clube de disco de vinil feito para você. Acesse velut.com.br, faça seu perfil e escolha seu plano. Todo mês receba um disco surpresa novo e lacrado com gift exclusivo, caixa personalizada e frete grátis. Vlut, um clube realmente seu.